Boa noite. Nós somos do grupo de PCO001, Algoritmos e Estruturas de Dados, e viemos apresentar o nosso estudo sobre algoritmos avançados em sequência. Os integrantes do grupo são Bruno Moreira, Cleidiana Reis, Fernando Takenaka e Gisele. Nós somos da Unifei, Universidade Federal de Itajubá. O nosso trabalho visa a busca de palavras em texto, que é um problema comum do cotidiano. Na área da computação tem muita importância, pois grandes empresas buscam agilizar a busca de palavras-chave, como o próprio Google, e na biologia se aplica na busca de proteínas em determinadas sequências de código de DNA. Nós vamos estudar o algoritmo de Boyer-Moore, KMP, suffix tree e suffix array, comumente utilizados para solucionar o problema. Posteriormente, iremos avaliar seus pontos positivos e negativos e nossas conclusões sobre essas análises. Uma introdução. A busca em string vem crescendo cada vez mais nos dias de hoje, como o próprio Google, que tem que buscar em milhões de documentos, uma sequência de palavras, algum termo-chave. E também uma parte que vem crescendo bastante é a biologia molecular computacional, que analisa tanto o DNA, o RNA e a sequência proteica, e dependendo do match que fazer nessas strings, consegue tirar conclusões que pode ajudar na evolução dessas áreas. E com a análise computacional é bem mais barato e bem mais rápido do que fazer manualmente. O trabalho ele vai estar organizado da seguinte forma. O capítulo 2, que é Fundamentação Teórica. O capítulo 3 é os algoritmos clássicos, como o de Moore do KMP. E depois vem os algoritmos mais complexos, que é o suffix array e o suffix tree. E no capítulo 5, a gente tem a conclusão do trabalho. Algoritmos clássicos de Boyer-Moore e KMP. Os algoritmos de Boyer-Moore e KMP são dois algoritmos de busca em string que se baseiam no pré-processamento da palavra-chave e do texto. Irei começar explicando o algoritmo de Boyer-Moore. O algoritmo de Boyer-Moore foi criado em 1977 por Boyer e pelo Moore, os dois criadores desse algoritmo, como alternativo ao método óbvio de busca de palavras em texto, ou seja, força bruta. A base dele é, dado uma palavra P de tamanho M e um texto T de tamanho N, para cada caractere de T igual a 0 até T na posição N menos M menos 1, é possível realizar uma comparação de caractere a caractere, onde cada vez que se encontre uma falha na igualdade, é possível pular as etapas do processamento até que se encontre uma possível chance de igualdade. O algoritmo ele possui uma complexidade padrão de N de M, no seu pior caso, e N no seu melhor caso. O pior caso ocorre em que o seu texto e a sua palavra padrão possuem todos o mesmo caractere. Por exemplo, um texto composto de 20 caracteres A e um padrão composto de 4 caracteres A, onde para cada vez que ele realizar a comparação, ele irá encontrar o padrão no texto. Então ele irá realizar N vezes M comparações até o fim do seu processamento. O seu melhor caso ocorre em que a palavra não possui equivalente em nenhuma letra do seu texto. Nesse caso, a busca irá sempre pular a palavra por completo, sendo sua complexidade, portanto, N sobre M, se tornando, portanto, seu melhor caso. Visando a melhorar o algoritmo Boyer-Moore, Kurt, Morris e Pratt desenvolveram o algoritmo conhecido como KMP.
Vocês estão vendo minha tela? Sim. Apresentando rapidamente sobre o algoritmo de KMP, que também faz buscas de strings dentro de uma outra string, você pode perceber que no começo você precisa criar uma variável i que vai conter que vai percorrer, ela é o índice que vai percorrer a sua string, e além disso você precisa saber qual vai ser o tamanho da sua string. Então, dentro desse while aqui, você percorre sua string através do i e do tamanho da string que está percorrendo. Então, dentro do void, você pode perceber que patch será a palavra pesquisada e txt é o texto onde será pesquisada a palavra patch. É usado patch, pois vem de pattern, que significa padrão. Então, você irá pesquisar a palavra padrão dentro do texto. Certo. Assim que você percorre o seu texto atrás da palavra padrão, caso você encontre, aqui nessa linha de código, você está printando ela. Caso você não encontre e chegue no final, você simplesmente continua percorrendo até apresentar o índice, se você encontrou ou não. A complexidade vai ser parecida ao algoritmo de Burr-Moore. Agora eu vou compilar para a gente poder ver. Nesse caso aqui do main, como vocês podem ver, o texto a ser pesquisado está como ABB e o caractere a ser pesquisado dentro desse texto é somente o B. Ou seja, ele deveria retornar que encontrou B nos índices 1 e 2. E foi realmente isso que ele fez aqui. Encontrado o padrão no índice 1 e no índice 2. Eu vou explicar o capítulo 4, que é a parte suffix tree e suffix array, que é um outro algoritmo a resolver o mesmo problema de busca de string. A suffix tree ela pode ser do tipo padrão, que cada aresta vai guardar apenas um caractere, ou pode ser do tipo comprimido, onde cada aresta ou vértice guarda mais de um caractere. Aqui vai ser apresentado um algoritmo para construir a suffix tree, chamado o conem. A construção da árvore é em tempo linear, então é muito bom quando você precisa de tempo baixo para construir a árvore, quando os textos são bem grandes. A ideia do algoritmo se resume em 4 casos. Uma vez que eu tenho a árvore de uma suffix tree, basta adicionar o próximo caractere a essa árvore. Certo? E existem 4 casos possíveis na hora de adicionar esse caractere. Que é que se já existe esse caminho, quer dizer que a palavra já existe e não precisa fazer nada, ou se antes estava no vértice folha, a árvore, o caractere anterior ao que eu estou adicionando estava no vértice folha, então eu preciso apenas criar criar um vértice associado a essa folha, que é o PJ, que é do caractere que eu estou adicionando. Se termina em uma aresta, eu preciso ver se cortar a aresta. E assim que eu corto, eu tenho que criar um vértice associado a essa aresta. Na figura vai ficar mais claro de ver. E se termina em uma folha. O anterior terminou em uma folha. Então, eu só preciso estender a palavra da folha, no caso. Não preciso fazer nada. Aqui, o caso 2 é quando termina em um vértice interno. Que é um vértice não folha. Não sei se ficou claro. Tá, aí aqui, para ficar... Esse algoritmo é um pouco complexo, para ficar fácil de entender, vamos simular a palavra banana. Ele tem a parte de extensão, que é o sufixo, e tem a parte de interação, que é o prefixo da palavra. A gente vai considerar o C de J
como na ordem de inésima extensão e jésima iteração. E a gente adiciona o caractere cifrão no final da palavra apenas para que cada ramo da árvore fique com sufixo, para ficar bem bonitinha a árvore final. Antes de começar aqui, eu vou pular para o próximo algoritmo, que tem uma explicaçãozinha para ficar mais fácil de entender aqui. Por exemplo, o sufixo da palavra banana. Eu tiro o B, fica anana. Eu tiro o A, fica nana. Eu tiro o N, fica ana, N e A. Assim por diante. Certo? Aí, primeiro eu vou adicionar o caractere B. Ele é do tipo caso 2. Porque é um vértice não folha. Eu tenho a raiz. E o vértice anterior a ela, que eu tinha no J-1, era uma raiz. Então, é um vértice não folha. Então, é um caso do tipo 2. Os sufixos da palavra BA é o BA e o A. No anterior, eu já coloquei o B. Então, no caso do B, eu vou apenas estender, que é o caso 4, e adicionar o A. E o A, o anterior dele é um nó não folha, que é no caso a raiz, aí ele é do tipo caso 2. Certo? Aí aqui é o do prefixo BA. O próximo é do prefixo BAN. Então, da mesma forma, tem o sufixo e eu analiso os casos. Aqui vai ter o primeiro caso 1, que é quando já existe a palavra, que é no caso A. O A, ele está contido aqui no ANA. Então, ele está aqui no ANA, eu não preciso fazer nada, certo? Aqui simula até o fim da palavra. E o resultante é essa árvore aqui de prefixo, certo? Todos os ramos dela, eu tenho a árvore de sufixo, perdão. Aqui, todos os ramos dela, eu vou ter um sufixo associado. Basta percorrer que você tem todos os sufixos. Aí o algoritmo, ele propõe algumas otimizações para melhorar o processamento. Uma vez que a gente tem um tipo caso 4, todos os outros abaixo do caso 4 também serão caso 4. Aí eu não preciso processar novamente esse I de J, certo? Uma vez que eu tenho um caso 1, eu posso parar essa iteração, porque todo o resto vai ser 1 também. Quando eu vejo esse 1, eu pulo para a próxima, não processo os 4. Processo o primeiro 1, eu vi que é 1, então também não processo o resto. Já vou para a próxima iteração. Isso ganha bastante tempo, então 2 iterações não vai acontecer mais que 2 alterações consecutivas, então pode ser no máximo 2 vezes o tamanho do texto para realizar todas as extensões. Isso foi baseado nessa referência aqui. E o caso 4 é tratado de forma implícita, porque basta apenas você continuar o texto, pois ele já está lá. Quando ele é uma folha, eu apenas continuo o texto da folha, certo? Então, ele é tratado implicitamente, não preciso fazer nada. Aqui eu vou abrir o build. Vou passar aqui que está mais bonitinho. Aqui eu tenho a estrutura nó, que ela foi feita de forma a facilitar qualquer coisa que você precisa trabalhar com a árvore depois. Ela usa algumas propriedades da STD, que é o map, que ajuda bastante na hora de ordenar. Aí aqui tem o len e tem o char. Aí aqui tem a função para construir a suffix tree, certo? Aí aqui ela percorre toda a iteração de J. E aqui ela não volta o I, pois ela vai só para frente, certo? E aqui tem o número de folhas também, que eu consigo percorrer de forma linear a quantidade de folha que eu tenho na árvore, certo? Aí aqui eu tenho... Estou executando o código aqui.
Vamos colocar a palavra banana. Vamos ver, digite uma string. Qual que é a string que eu quero procurar na palavra banana? Ban. Apareceu uma vez, o nan. Apareceu 2 vezes, certo? O próximo capítulo é do suffix array. Uma das formas de você gerar um suffix array é usando o próprio suffix tree que eu acabei de apresentar. O que é um suffix array? Ele nada mais é que todos os sufixos de forma ordenada. Por exemplo, todos os sufixos da palavra banana estão aqui, e aqui é o suffix array, esses índices aqui, certo? Da palavra banana. O primeiro vai ser o A, depois o NA, tudo em ordem. Então, o array de sufixo da palavra banana é 5, 3, 1, 0, 4, 2. Com o suffix tree, a gente consegue fazer o LCP, que é o Long Common Prefix, que é o prefixo, o maior prefixo comum entre 2 palavras. Aí aqui a gente pega a posição que eu tô, é dado pelo maior prefixo comum entre o sufixo que eu estou e o próximo. Por exemplo, o maior prefixo comum entre a e o ana é 1. Entre o ana e o anana é 3, que eu tenho 3 letras em comum. Aqui não tem nenhuma em comum. Aqui eu tenho o NA, que é o máximo, né? Não, perdão. Aqui eu tenho 0, e aqui do NA para o nana, que eu tenho 2 letras em comum. Como eu disse, uma das formas de construir o suffix array é usando o suffix tree. Então, aqui fica um código bem reduzido, uma vez que você constrói a árvore em tempo linear, né? Basta fazer uma DFS em ordem. Como já estamos usando a estrutura de mapa, então eu não preciso me preocupar com a ordem, porque a própria estrutura de mapa ela já deixa ordenada em relação ao primeiro termo, que no nosso caso é o caractere, certo? Aí aqui eu vou mostrar o suffix array. No caso, a gente descarta o primeiro termo do suffix array, porque ele é o cifrão, então não precisa ser analisado. Aí aqui o suffix array da palavra banana ficou 5, 3, 1, 0, 4 e 2. A conclusão desse trabalho é que existem os algoritmos clássicos, avançados, que a gente expôs, e os algoritmos mais avançados têm ordem de construção linear. Então, o objetivo desse trabalho foi cumprido, e como trabalho futuro, a gente propõe analisar outros algoritmos em strings, como o Arro-Kohaski, nem sei como pronuncia direito, e realizar simulações mesmo dos algoritmos, de forma padronizada, para realmente comprovar suas diferenças e eficácias, né? Obrigada a todos.